E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Se você ainda não conhece o canal, se você caiu de paraquedas, eu me chamo Gustavo Silva e esse é um canal onde eu ajudo profissionais a se tornarem fera no 3D. No vídeo de hoje você vai estar assistindo o terceiro episódio da segunda temporada aqui da Maratona 3D. Se você ainda não conferiu a primeira temporada dessa Maratona 3D, eu vou deixar aqui para você no cardzinho. É muito importante que você acompanhe desde a primeira temporada para você absorver o máximo de conteúdo. Mas antes da gente começar esse vídeo, já dá uma voadora nesse like, pessoal. O like ele é muito importante para o canal continuar crescendo e eu continuar cada vez mais gerando conteúdo para vocês. Então eu ficaria muito grato se vocês deixassem o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e também deixe nos comentários o que você tá achando dessa Maratona 3D e o que você achou desse terceiro episódio. E agora, sem mais delongas, bora maratonar comigo. Um abraço. Uma coisa que eu já tô vendo aqui, ó, essa falhazinha do asfalto aqui. A gente tem que corrigir isso. Deixa eu entrar aqui, deixa eu desassociar. Ah, tá com um degrauzinho aqui, ó. Se a gente abaixa ele aqui. Para corrigir. Vamos salvar aqui, vamos ver se melhorou. Atualizou. Vamos atualizar. E uma coisa interessante é que ela quadradinha fica perfeita para você mandar para o Instagram. Então, além de você conseguir mostrar para o seu cliente, você ainda consegue postar nas redes sociais. Vai trabalhar a iluminação? Sim, vou trabalhar a iluminação. A gente ainda está na parte de humanização da composição e ajuste de câmera, tá? A gente vai chegar na parte de iluminação já já. Bom, vamos voltar aqui agora. Vamos ver se melhorou o asfalto, corrigiu. Beleza. Então, não vou ainda ficar trabalhando muito esses efeitos, tá? A gente está trabalhando ainda só a questão aqui das câmeras. Eu acho que tá interessante esse enquadramento, eu acho que tá legal. Às vezes o que a gente poderia fazer aqui, deixa eu ver aqui, talvez trocar esse asfalto depois, colocar um asfalto mais interessante, mas por enquanto eu vou manter para ver como que vai ficar nos renders teste. Vou colocar algumas vegetaçõezinhas baixas aqui, ó. No Instagram, cara, o tamanho ideal, você tem dois tamanhos que são muito bons, tá? Você tem o 1080 por 1080, que é a foto quadradinha, tá? E você também tem ela em 1350 por 1920, tá? Que é ela vertical, em pé, onde preenche legal o tamanho ali do celular. Mas padrão é ela quadradinha, normalmente é o que o pessoal mais utiliza, tá? Ela dessa forma aqui, ó, 16 por 9, não fica legal no Instagram, tá? Não agrega engajamento nenhum, tá? Ela fica pequenininha, fica meio feiosa, não é interessante, tá? Vou colocar aqui, ó, alguns buchinhos aqui.
Vou diminuir um pouquinho esse daqui da frente. Vou dar uma leve desalinhada neles. Para não ficar muito amarrotado aqui na vista. Vamos ver se eles vão ficar interessantes, tá? Qualquer coisa a gente muda depois. Show de bola. Tá vendo? Ó, aqui ela quadradinha, você consegue um post bem interessante pro Instagram. Agora, se não quiser colocar ela dessa forma, tá? O que você pode estar fazendo? Que também é uma opção interessante aí. Você pode estar vindo aqui, ó, tá? Tirando a sobreposição. Aí no caso, deixa eu aumentar aqui a distância focal. Para ter um enquadramento mais próximo. Funciona isso aqui que eu estou explicando também, tá? Por exemplo, a gente pode manter esse enquadramento e depois lá no Photoshop você corta aqui, ó. Você corta ela aqui e você corta ela aqui, ó. Tá? Ou se você quiser cortar só desse lado e manter isso daqui. Só que aí não vai ficar 100% perfeita para postar no Instagram, tá? Então, se o foco for o Instagram, você tem que usar ela mais quadradinha, tá? Eu acho que eu vou manter assim, viu? Para mostrar um pouco mais coisas aqui nessa foto. Deixa eu ver aqui. Não, vou manter assim mesmo. Depois a gente vai cortar ela aqui no Photoshop, tá? Vou mostrar pra vocês, é bem prático a forma de se cortar lá no Photoshop. Ô Mariana, tem um vídeo no meu canal do YouTube, um dos últimos que saiu aí, que ensina a técnica para postar no Instagram. E eu forneço os arquivos para você fazer o download, para você conseguir fazer o mesmo esquema de enquadramento, tá? Ó, então a gente deu uma ajustada geral. Vamos agora trabalhar um pouco aqui com a questão. Deixa eu ver aqui a parte da frente. A gente pode pôr algumas árvores aqui na frente também. Aí não precisa ser necessariamente uma árvore certa, tá? Pode estar colocando só para ajustar um pouco melhor esse reflexo, ó, na frente das casas aqui. Bacana. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu coloquei aqui o preset nublado. A gente vai colocar aqui agora o famoso Real Skies. Vai trabalhar com os céus reais, tá? Só que o que acontece? A gente precisa definir a composição. E a composição é ela meio que nublado, tal, chão molhado, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos ver como que a gente consegue aqui, ó, um resultado utilizando às vezes o Cloud ou às vezes o Overcast, também fica bom. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Um céu mais nublado. Enquanto isso, eu vou estar colocando aqui alguns bloquinhos de carro aqui na parte da frente. Ou às vezes um bloquinho só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que vai ser melhor? O que acontece? Eu vou explicar para vocês. Composição meio nublada, chão molhado, acabou de chover, pouco sol, pouca iluminação de sol, bastante brilho de dia, mas pouca iluminação necessariamente de sol, porque está nublado. Dessa forma eu consigo trabalhar aqui com a iluminação acesa aqui na frente, tá? Fica interessante. Céu azulzinho de dia, 100% de dia, fica incoerente eu trabalhar com iluminação. Então é importante
decidir esse clima, porque isso afeta diretamente na forma que eu vou setar toda a iluminação da fachada, tá? Essa tinta automotiva aqui, pessoal, deixa eu só confirmar, mas se eu não estou enganado, é a tinta automotiva que faz parte do Lumion Texture VIP, é ela mesma. Olha que show de bola é essa tinta automotiva. Muito massa. Só que aqui eu não vou manter ele azul não, o azul vai chamar muita atenção, eu vou trazer mais pro preto aqui, ó. Olha que espetacular que é essa tinta automotiva. Eu vou manter um carro só. Eu acho que não tem necessidade de colocar dois aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, parece... Mas eu acho que é só impressão. Parece que ele tá meio voando. Deixa eu ver. Não, só impressão mesmo. A gente vai colocar aqui um céu limpo. A gente vai colocar aqui um céu mais nublado. Ó, assim é legal, ó. Um nublado, só que com sol também, tá? Fica interessante para a fachada. Ó, vou trazer o nublado para cá, ó. Meio assim pôr do sol. Aí vai depender muito aí da composição. Vamos ver outro aqui. Esse aqui já é bem nublado, mas um pouco de neblina. Vamos ver esse aqui. Esse é interessante também, mas praticamente não tem sol. Eu acho que assim tá legal. Por enquanto a votação, pelo menos do que eu tô analisando aqui, ó, tá ganhando esse daqui, viu? Só que a gente vai ter que renderizar, fazer um render teste. Porque o que acontece? Esse de tardezinha, ele acaba afetando muito a coloração, muitas vezes, dos materiais. Então, tem que ver até que ponto que isso é interessante, tá? Vamos fazer outros testes aqui. Esses daqui do Overcast, eles são bem nublados mesmo, né? Bom, pelo jeito esse aqui ganhou a votação. A galera gostou. Bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que tá interessante o sol desse jeito. Vamos tirar um render teste? Vamos ver como que
tá ficando essa brincadeira aqui. Vamos fazer um render teste. Tá ficando muito legal, pessoal. Muito legal mesmo, tá? Vamos abrir aqui. Lembrando que a gente vai estar cortando a imagem aqui, tá? Não vou estar mostrando esse infinito não, tá? Vou cortar ela aqui. Posso até manter um pouco o vizinho, alguma coisa assim, mas desse lado aqui eu vou eliminar, tá? Deixa mais um sol na fachada. É o que eu tava falando pra vocês. Eu não posso jogar muito sol pra fachada, porque senão não vai ficar legal eu acender essas luzes aqui, tá? Tá vendo essas luzinhas aqui, ó, em cima, embaixo do 007, do número da fachada? Se eu acender elas e tiver muito sol batendo aqui na fachada, vai ficar esquisito, tá? Vai ficar meio estranho. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes, tá? Se eu jogar muito sol, eu vou acabar não acendendo, porque senão vai ficar realmente estranho. O que a gente pode melhorar aqui? O reflexo, ó. A gente não editou ainda os planos de reflexão, então você pode ver que o reflexo aqui, ó, tá bem zoado. Então a gente tem que ajustar isso aqui. Outro detalhe que a gente precisa arrumar aqui. O asfalto, né? A gente precisa deixar isso aqui um pouco mais polido para a gente conseguir manter a ideia de que acabou de chover e tudo mais. Por enquanto tá só nublado. Por isso que eu falo, a composição ela é muito importante. Por enquanto tá só nublado. Ah, mas Gustavo, eu quero fazer um efeito no qual acabou de chover e abriu o sol. Entendeu? Tava nublado, choveu, parou de chover e abriu um pouquinho de sol. É uma composição muito legal, só que a gente precisa trabalhar para dar esse efeito. Bom, vamos lá, vamos trabalhar então em cima desses detalhes, tá? Por enquanto eu vou manter o sol desse jeito para ligar a iluminação e ver como que fica, tá? Qualquer coisa a gente joga um pouquinho mais de sol para a fachada. Eu vou abaixar aqui, ó, para a gente conseguir ter uma setagem mais interessante. Eu vou tentar representar aqui o mesmo horário, o mesmo clima na nossa viewport. Aí, ó, para a gente conseguir ter uma setagem mais ideal da iluminação. Deixa eu dar uma olhada ver como que tá esses materiais. Não estão legais. Vamos ver aqui. Vou colocar uma outra cor. Pessoal, por que essa modelagem ela tá toda zoada desse jeito? Porque a Mariana, ela trabalha com Revit e aí isso daqui foi convertido de Revit para SketchUp. Então é comum nessas conversões de lá para cá, né, dar uma bugadinha de leve aí, um pouco na modelagem e tal. Então fica uma coisa meio estranha assim mesmo. É normal, tá? Vou manter assim. A gente vai tentando ajustar. Render no Lume o dia interior, sofro muito e não fica bom. Ô Joyce, hoje você deu azar, hein? Hoje a nossa live working está sendo de fachada, pela primeira vez, né? Até o momento, todas as live works que eu fiz aqui no canal foram de interiores. Mas é bem provável que na semana que vem tem uma live aí de interiores, né? O pessoal acaba passando mais interiores, né? Pra estar trabalhando. Até pela dificuldade maior, tá? Muito embora, para você conseguir também uma boa fachada, tem algumas particularidades que eu tô mostrando assim bastante para vocês nessa live, tá? Então, é válido para você também o conteúdo dela. Em todo caso, seja bem-vinda.
Bom, acho que é isso daí. Deixa eu salvar aqui. A ideia é tentar passar para vocês uma live mais interativa, tá? Sem... Tentar passar uma live mais legal, porque trabalho ele é sempre maçante, então... o máximo de informação, de ideias, de conteúdo, não só de Lumen, mas de 3D em si, que eu consegui passar para vocês e ajudar vocês. Eu vou tentar passar, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Beleza. Vou dar uma editada aqui. Vou tornar essa iluminação aqui padrão. E aí é o seguinte, quem assistiu a minha live de Natal aprendeu bastante sobre essa questão de iluminação. A gente está editando o que aqui? A gente está editando a lâmpada, tá? Mas quem me acompanha aí sabe que eu divido a iluminação em duas partes, tá? Luz e lâmpada. Então, isso daqui que a gente acabou de fazer foi acender a lâmpada, mas a gente ainda precisa colocar luz, tá? Para conseguir realismo. Então, vamos trabalhar colocando iluminação. E aí o tipo de iluminação vai depender muito do efeito que você quer dar. Vamos ver. Talvez essa daqui, ó. Vamos ver como que ela fica. Vou ajustar agora a distância dela da parede. Tá vendo, ó? Para ir agregando o efeito que eu quero. Agora a gente precisa dar uma ajustadinha aqui nessa iluminação, né? Colocar uma colorização nela. Diminuir o brilho, ó. Deixa eu ver aqui como que tá ficando. Talvez separar um pouco mais elas aqui, ó. Vamos ver aqui. Interessante. Tem que renderizar para ver como que ela vai se comportar junto com o Real Skies, tá? Muda bastante na renderização. Por enquanto deixa assim, beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouco o lustro desse material e um pouco o reflexo. Poxa, Gustavo, mas por quê? Já vou explicar para vocês o motivo, tá? Desse aqui também. Porque a gente vai trabalhar numa composição no qual acabou de chover. Então o que acontece com esse concreto? Ele fica molhado e qual que é a melhor forma de você representar um concreto molhado? Você dá polimento e lustro para ele, você dá ali uma reflexão para ele. Isso vai fazer com que ele aparente, né, tá mais molhado, né? E isso faz com que você consiga agregar uma sincronia de composição. Então, olha que interessante. Existe uma coisa aqui no material que se chama specular. O lustro, ele tem uma característica mais do polimento do material, e o specular, ele tem uma característica mais de como a luz vai bater e como ele vai se reagir sendo polido na hora que a luz bater, tá? Então, o que acontece? Eu vou aumentar um pouco aqui, ó, o specular desse material, tá? Beleza? E agora, o asfalto, a calçada, como que a gente faz?
A calçada e o asfalto vai acontecer meio que insta isso, na hora que eu colocar o efeito de precipitação. Olha que interessante. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar partículas. Tamanho das partículas eu vou tirar. Por quê? Eu não quero fazer uma renderização chovendo. Eu quero fazer uma renderização no qual acabou de chover já. Então, vou diminuir aqui essa fase da precipitação. Ó, tá vendo? Acaba criando algumas poças na calçada, no asfalto, um pouco aqui no concreto. Só que como eu aumentei o polimento desse concreto, ele vai aparentar bem mais estar molhado do que se eu tivesse apenas colocado a precipitação. Então, isso é uma jogada interessante também. Um outro detalhe, tá? A gente precisa voltar agora aqui, ó, e editar a reflexão. Porque agora tudo isso vai refletir, tá? Então, eu preciso colocar plano de reflexão no asfalto. Eu preciso colocar plano de reflexão no concreto aqui, ó. Já vou aproveitar, vou colocar nesses vidros aqui. Vou colocar aqui nessa calçada, ó. Aqui não tem problema, deixa eu ver. Vamos voltar. Bacana. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um render teste. Não, Mariana, essa precipitação ela é uma ferramenta do Lumion 9 só, tá? Do Lumion 9 para frente. Por isso que eu falei no começo da live que para fachada eu gosto do 9 e para interiores eu acabo muitas vezes utilizando o 8.5, tá? Bom, vamos lá. Vamos renderizar aqui, fazer um render teste para a gente ver como que tá se comportando aqui esses materiais, essa precipitação, para ver se está muito forte, se a gente precisa reduzir. Vamos dar uma analisada geral na imagem para ver o que a gente precisa melhorar. Então, agora eu vou diminuir um pouquinho o polimento. Ficou muito forte, ficou muito espelho aqui. Parece que tem uma poça inteiriça aqui nesse concreto. Acabou não agregando tanto. A iluminação até que tá bacana, né? Até que ficou interessante. Aqui o reflexo tá ficando interessante, ainda não tá legal, a gente vai ter que ajustar um pouco esse vidro, mas tá ficando interessante. Esse alumínio aqui, eu preciso aumentar um pouco a reflexão dele, ele tá muito opaco, tá muito só preto, entendeu? Então não tá agregando tanto. Então tem alguns detalhes que a gente precisa ajustar, tá? Esse carro aqui talvez ficaria mais interessante se eu colocasse ele branco. Tem que fazer um teste, tá? Mas são detalhes. Eu vou diminuir um pouco aqui a refletividade. Vou manter o lustro assim, vou diminuir só a refletividade mesmo do material. Beleza. Vou colocar algumas folhinhas aqui. Vamos ver aqui. Meio que próximo aqui dessa árvore, ó.
Beleza. Vou pegar esse vidro aqui, ó. Diminuir um pouco essa dupla face dele. Vou aumentar um pouquinho a reflexão. A interna não, a interna tá legal. Vou diminuir, aumentar só um pouquinho a reflexão geral desse vidro. Aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui o lustro. Vou aumentar um pouquinho a reflexão aqui desse número. Vamos agora ajustar um pouquinho essa precipitação aqui. Vou diminuir um pouquinho a fase de precipitação. Eu não quero também muita coisa, tá? Esse carro aqui, eu vou fazer o teste aqui com ele branco. Meio que um cinza assim, ó. Não 100% branco, né? Só para ver como que fica. Vou aumentar um pouquinho o aguçar. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, profundidade de campo, tá? Ela acaba atrapalhando um pouco, muitas vezes, alguns aspectos da fachada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar para o fundo essa profundidade de campo. Vou trabalhar um pouquinho com a distância focal agora aqui, ó. Tá? Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Tá vendo aqui, ó, essa árvore do fundo aqui, ó? Tá vendo essa árvore do fundo? Presta atenção nela aqui, ó. 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 Sem a profundidade de campo, ó. Ela fica nítida. Só que, na verdade, na hora que eu bato a foto dessa fachada, eu não tô focando lá. Então, é normal aquilo ali no fundo ficar um pouco embaçado. Acontece isso naturalmente na hora que você faz o foco da câmera. Por isso que você tem que trabalhar como um fotógrafo profissional. Imagina que o fotógrafo está batendo essa foto. Então, você ajustar pensando nisso ajuda que você acaba conseguindo um aspecto mais realista. Só que a quantidade que você vai embaçar aqui tem que ser minuciosa. Não pode também embaçar muito, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho a quantidade. Eu vou fazer o teste de renderização dessa forma, tá? Aberrações cromáticas. Eu vou diminuir um pouquinho. Sombra. Vou diminuir um pouquinho o brilho. E aqui na correção de cor, vou colocar um pouquinho de vibração. A temperatura acho que está bacana. E aqui nos céus reais, eu vou virar um pouquinho esse sol aqui, ó, para ele pegar um pouquinho mais na fachada, tá? Eu acho que aqui tá legal. Fazer o teste. Vamos salvar agora. Galera que estiver gostando da live, já deixa o gostei aí, tá? Isso ajuda muito o canal, viu, pessoal? Vamos fazer um render teste agora pra gente ver.
Então, olha que interessante. Percebe lá o fundo, ó, embaçadinho, como dá uma bossa mais interessante para a fotografia? Só que ficou forte demais. Então a gente vai ter que diminuir um pouquinho ali a distância. O carro, eu vou deixar ele mais branco. Ficou muito espelhado. Eu vou mudar isso aqui. No final das contas eu vou acabar deixando esse carro preto. Vai vendo. É bem comum isso. Vou aumentar um pouquinho a distância focal. Para embaçar um pouco menos aqui a escada, ó. Deixa eu dar uma olhadinha no restante dos detalhes aqui. Mas eu ainda assim, Nerino, eu tô achando ele muito reflexivo. Eu acho que ele, no branco máximo, vai ficar mais interessante, tá? Uma coisa que a gente pode fazer, analisando agora aqui a composição da nossa foto, é vir aqui, ó. Ele tava meio sumido mesmo, por isso que eu clareei ele. Mas sempre mantendo as cores clean, tá? Uma coisa bem clean para não ficar chamando mais atenção do que a arquitetura, tá? Eu vou ligar uma luz aqui no vizinho. Só para ver se fica interessante. Tá pegando ali fora. Vamos ver. Ah, branco ficou melhor. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes que eu vou explicar aqui para vocês, que é muito importante, tá? São detalhes que fazem toda a diferença na fachada de vocês. Ó, já tá começando a tomar uma bossa bem interessante essa fachada, já tá começando a ficar muito legal. Olha esse reflexo de vidro. Percebe? Ele tá muito interessante, ele tá muito realista e isso tá acontecendo justamente por quê? Tá? Porque na modelagem eu tive o cuidado, tá, de fazer isso daqui. Então eu pensei no entorno e esse pensamento para ajustar esse entorno faz com que você tenha reflexos mais realistas. Deixa eu abrir novamente aqui. Entende? Olha como o reflexo desse vidro está interessante. Então, isso daí você tem que pensar na hora que você está trabalhando com a sua fachada. O que vai estar na frente, o que vai estar dos lados. Ah, Gustavo, mas aqui está um breu, aqui está mostrando tal. Eu vou cortar essa imagem exatamente aqui, ó. Tá? E eu vou manter o vizinho do jeitinho que ele está, sem problema nenhum. A gente pode até cortar aqui, mas aí é questão opcional. Então, todos esses detalhes fazem com que a sua fachada seja diferenciada, tenha um acabamento interessante, tá? O branco do carro melhorou bastante. Eu gostei. Tá bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui. A quantidade que tá molhada aqui tá coerente. Tá coerente. Não tá nada fora.